Boa noite, pessoal. Mais uma terça-feira nós estamos juntos novamente, pedindo as graças de Deus para que Ele possa nos iluminar, guardar, que nós possamos ter uma reunião maravilhosa e que tudo que nós discutirmos aqui seja em prol da nossa classe. Continuando aqui com o nosso lado espiritual, vamos fazer a leitura da semana, Estrelas do Mar. O Zé Valdo que vai ler ou Luiz Vieira? Luiz Vieira nunca leu mesmo? Vamos pedir para o favor de ler para nós. Estrelas do Mar. Passa a estrela aí. Quebrou. Dá mais um clique. Ó. Mas esse aí está precisando de outro, né? Emenda aí. É super bom. Era uma vez um escritor que morava em uma tranquila praia, junto de uma colônia de pescadores. Todas as manhãs ele caminhava à beira do mar para se inspirar, e à tarde ficava em casa escrevendo. Certo dia, caminhando na praia, ele viu um vulto que parecia dançar. Ao chegar perto, ele reparou que se tratava de um jovem que recolhia estrelas do mar, da areia para, uma por uma, jogá-las novamente ao oceano. Por que está fazendo isso? Perguntou um escritor. Você não vê? Explicou o jovem. A maré está baixa e o sol está brilhando. Elas irão secar e morrer se ficarem aqui na areia. O escritor espantou-se. Meu jovem, existem milhares de quilômetros de praias por este mundo afora, e centenas de milhares de estrelas do mar, espalhadas pela praia. Que diferença faz? Você joga umas poucas de volta ao oceano. A maioria vai perecer de qualquer forma. O jovem pegou mais uma estrela na praia, jogou de volta ao oceano e olhou para o escritor e disse: para essa aqui eu fiz a diferença. Naquela noite o escritor não conseguiu escrever, sequer dormir. Pela manhã voltou à praia, procurou o jovem, uniu-se a ele e juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Sejamos, portanto, mais um dos que querem fazer do mundo um lugar melhor. Sejamos a diferença. Francamente, não prestei atenção nesse negócio, não. Não entendi nada. Vamos para a pauta aí. Quem tem pauta aí? Ninguém? Então, Luiz. Já direto? Retificação da PG Dados, declaração do Simples, né? Geraldo. Exportação. Deixa. Tem mais alguma? Não, né? É para anunciar a prefeitura aí, ó.
ISS? Isso. Não, é ISS, isso, outra coisa. Vamos começar aqui, então. Lembrando, meu amigo José, Nordeste tá lindo, né? Tá doido, esse é bom demais. Retificação de PG10, Luiz. Essa retificação, até tive conversando ali no Pão de Queijo, conversando com o Geraldo ali, com a turma. Tem no mês de junho de 2012, a empresa foi notificada lá através do site da prefeitura, né? Agora a prefeitura está com isso, eu não sei se já tem muito tempo. Qualquer débito que tem lá a empresa do Simples, ele já dá a mensagem dizendo que vai excluir, né? E nesse caso tem uma diferença lá de receita que foi declarada menor na declaração do Simples. E eu não encontrei, como a empresa é prestadora de serviço, eu não encontrei um campo específico para colocar o valor da receita que é a receita do município, prestador de serviço dentro do município, né? E eu gostaria de saber, o Geraldo tinha adiantado ali, mas eu não consegui ver aonde informa isso lá. Deixa o Geraldo comentar aí, então, para nós aí, o que ele passou para você. Nós conversamos, nem achei que ele ia me falar aqui, porque no meu entender, primeiro tem que refazer o PG-10, né? Se tem uma diferença do... Porque tem duas formas que eu entendi, como você colocou. O PG-10, você tinha preenchido o PG-10 e omitiu essa receita de serviço. Ficou menor. E como que a prefeitura achou isso? É porque em relação às notas fiscais, né? Eletrônicas. Notas fiscais eletrônicas. Não, então, nessa retificação, você vai preencher novamente o PG-10, informando a receita. A outra receita é serviço também ou é comércio? Serviço. Então, é você pegar a receita correta e informar. A receita vai gerar um novo DAS. Pois é. Aí, nesse caso, você já recolheu... Não, porque, peraí, deixa eu lembrar aqui, porque se você informar a receita total, ele vai informar o DAS inteiro. Não, mas não. Então deixa o Geraldo comentar. Eu retifiquei um PG-10 essa semana. O que eu tinha feito é o seguinte, eu coloquei a receita retida no lugar da normal e a normal no lugar da retida. O que aconteceu? Então, aí, como a receita normal era maior que a retida, aí ficou recolhida menor. Então, o que eu fiz? Retifica o PG-10. Quando você retifica o PG-10, aí ele já gera simplesmente a diferença, porque se você já tiver pago, que já consta pago. Aí o próprio sistema já gera... E compensa o recolhido. Exatamente, né? Aí o que eu entendo que você vai ter que ir reprocessando mês a mês até atualizar. A partir daquele mês que você retificou, você vai ter que reprocessar, mandar e reprocessando tudo para atualizar. Aí agora, eu entendi lá fora que a preocupação sua maior era na declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda não precisa preocupar, porque a receita já está informada lá. Aí, em relação a informar o serviço... A declaração sua que você fala é a DEFIS, né? Uma vez ele retificando, obviamente, ele vai, porque ela não informou na DEFIS também, né? Então ele vai ter que retificar a DEFIS a DEFIS, a parte da receita, ela nem puxa para a declaração, né? Para dar DEFIS, a antiga... Não puxa na hora na retificação lá. Tem que retificar a DEFIS, porque ele vai gerar um outro DAS complementar,
Né? Então, para ficar igual a Defis, os DAR fechar com a Defis... Depois eu posso dar uma olhada lá, eu vou dar uma olhada aqui, depois eu vou ver se vê mais alguém que ajudar aí, você? Carlos, passa para o Carlos lá para nós. A gente tem que ter cuidado em relação a isso aí. Tira já o extrato da DMS, que vai sair lá a receita certinho, e compara com o seu DAS. Lá, né? Você faz, aí você vai ver onde está a falha. Né? Viu a falha, aí você já agiliza, beleza, e vai vindo arrumando todos até o final. Certo? E finalizou, ok. Então, inclusive, esse era um dos assuntos que eu ia falar. Né? E aí, no caso, é o seguinte, você não precisa se preocupar com a Defins, certo? Porque essa receita, ela apareceu em um do local, certo? Seu da Defins, às vezes, certo? Ela aparece. Ela vai aparecer lá, vai sair acumulada lá. A minha saiu. Não precisa de retificar, não. A minha, no caso, saiu. Eu queria ver o seu problema, para ver, às vezes foi uma omissão. Né? A omissão da receita em si aí não está no atualizador. Às vezes você colocou num local e colocou em outro. Aí, às vezes, ela é anexo 3 ou retido, né? Quer dizer, ela já está como receita, certo? Aí ela já vai sair já. Né? Então, tudo bem, vai, Geraldo. Eli, deixa eu falar um pouquinho aqui. Geraldo, só um pouquinho. Eu queria falar aqui também, mas pode deixar. Eu acho atravessar aqui, desculpa aí. Boa noite a todos. Boa noite. Com relação à prefeitura, eu estava com problema também de umas 6 empresas minhas, eu tive lá para resolver alguns questionamentos, principalmente de desenquadramento Simples Nacional. Eu conversei com a fiscal que chama Fabiola, e hoje tive que retificação e fui lá baixar aqui lá, né, o DAS que foi pago complementar, igual o Luiz aí está falando. Ela me disse o seguinte, não precisa da gente retornar lá na prefeitura para baixar a guia pago, o DAS pago, não. Se você aguardar 3 dias, cai automaticamente no sistema e já desaparece lá do sistema. Agora, as exceções. Se você precisa da certidão, aí você tira a cópia do pagamento e a cópia do documento que você fez a retificação, que é o extrato, e leva para ela que ela libera no sistema, já de imediato, para você tirar a certidão. Tá? Quem estiver fazendo, como o caso do Luiz aí, não precisa, sei lá, baixar o valor, não. Ele já vai sair automaticamente. Tá? E quem não sabe também, lá no Paço Municipal, tem um VaptVupt da Prefeitura, chama Atende Fácil. Ele funciona das 7 da manhã às 19 horas, sem paralisação para o almoço. Diretão, ininterruptamente. Então, das 7 da manhã às 19 horas. Gente, lá está excelente para resolver as questões. Chega lá, tem um problema, o atendente não consegue resolver, ele leva você lá na pessoa em cima lá e já resolve a questão de você, que ficou maravilhoso aquele negócio lá, viu? Eu já estive lá em 3 oportunidades, fiquei satisfeito com o que eu vi lá, viu? O Luiz está preocupado aqui, onde eu retificaria a Defis. Aqui está preocupado onde que fala as entradas interestaduais e as saídas interestaduais. Eu posso estar fazendo errado, mas serviço eu não informo aqui não, serviço. Entendeu? Aí a outra preocupação aqui, esse ISS retido, aí você tem que levantar município e informar lá, cada município, tá? Não tem retido, não? Então está tranquilo. Ok, deixa só o Ronan comentar aqui, eu passo para vocês de volta. Boa noite, colegas. Boa noite. Já comentaram tudo, mas eu sempre estava dizendo para um cliente hoje, dentre as profissões regulamentadas, eu digo, por exemplo, se o cidadão marca lá um médico lá no centro, o senhor do doutor José, lá no centro, ele vai lá fazer a consulta, ele chega lá no consultório, a secretária fala, ó, o doutor José não está aqui, está o doutor João. E é assim, ele não vai fazer a consulta, ele não vai submeter a consulta, ele vai embora, que ele quer o doutor José. E todas as profissões, engenheiro, dentista, o contador é diferente. Muitas das vezes o serviço, eu acho difícil o contador, um escritório que tem um maior de empresa, ele dizer que ele confere tudo que passa lá dentro. É o que o Luiz está colocando. Muitas vezes o funcionário da gente faz o serviço e fica-se essa diferença para trás e vem. Eu acho, aí é importante, o que tu já colocou aí, mas retornar, aconteceu lá no meu escritório, retornar à prefeitura, eu acho uma coisa importante isso que a lei complementar,
ela determina, ela outorga poderes para a prefeitura e para os entes do Estado, prefeitura e Estado, a manifestar sobre a situação da empresa ou não, condição de permanecer no Simples. Isso é uma oportunidade, Luiz, que a gente tem quando a prefeitura faz isso, e o Estado de nós corrermos, cercar isso, porque quando a Receita vem, já vem com o checkmate definitivamente. Você está eliminado, agora é só o ano que vem. E a prefeitura nos dá essa oportunidade. Aconteceu comigo que há uma diferença dessa, foi onde eu disse isso para o cliente, nem sempre você consegue conferir tudo. Uma diferença dessa ocorrida lá no ano anterior, ela alterou consequentemente a alíquota de cálculo do Simples e pegou-se o ano todinho e deu lá uma pacadinha para eu pagar quase 10 mil reais, sabe? Porque ela alterou a alíquota. Esse que foi o problema. Então, quando eu disse para ele, é muito difícil dizer para você que a gente confere tudo, boleto que está saindo aí, guia, você não confere. Você está na responsabilidade do profissional. Não sei se vocês concordam comigo. É muito difícil. Então, ela, minha funcionária, ela retificou lá o PGDAS, tudo direitinho, a DEFIS, retificou, observou tudo isso e foi na prefeitura. É que o tal já colocou, com 3 dias, sana-se aquilo. Se você tivesse certeza lá no site, lá, você entrou, tirou a pendência, tudo bem. Se não, retorne à prefeitura para você ter certeza que a situação está regularizada, sabe? Vamos aí, Zé Walter. Faço das palavras do Dr. Ronan as que eu iria falar. Coincidência boa demais, né? Tá doido? Vamos lá com o Geraldo novamente, lá falar de exportação. Referente à exportação, a dúvida é bastante grande. Vamos ver quem dá conta de me ajudar. Exportação de serviço. O pessoal presta serviço aqui, estão aqui no Brasil prestando serviço lá fora. Não sei bem como é que é essa prestação de serviço. Aí o pagamento deles é em dólar. Aí eu perguntaria, ele está emitindo a nota fiscal? Eu li um pouco sobre isso, mas não conseguia captar bem. Eles estão emitindo a nota fiscal quando vem o dinheiro. O dinheiro está vindo para eles através daquele, que chama PayPal. É um sistema de transferência, né? Agora, vamos supor que vem 15 mil dólares. Essa nota fiscal eu tenho que emitir no valor do dólar do dia que fez a transferência para cá, porque e depois existe alguma variação para a contabilidade, porque não está batendo o valor que está chegando no banco, tem 15 mil dólares. O valor que eles pegam do dólar é menor do que o valor do dólar comercial daquele dia. O porquê disso? Vê se o Otávio ajuda aí. Geraldo, é o seguinte, quando você presta o serviço, você faz um contrato em dólar, 15 mil dólares. Às vezes o dólar está a R$4. Aí quando você vai receber em dólar, certo? O dólar está menor. Aí então, variações monetárias para cima ou para baixo. Está entendendo? É negativo ou positivo, conforme for a sua situação. Então é lançado pelo valor legal. E observe que a Receita Federal cobra essa diferencinha aí conforme for o seu sistema de tributação, tá? Se for no lucro presumido, parece que ela cobra essa variação lá na parte lá do cálculo, formar a base de cálculo do lucro presumido, viu? Se tiver variação. Certo, é isso aí que eu estou querendo entender. Realmente eu li o que você está dizendo. Só que vem os 15 mil dólares e a conversão que eles fazem naquele dia para aquele dinheiro entrar no banco é menor do que o dólar comercial daquele dia. Não, peraí, Geraldo, tem outra coisa também. Se for legalmente via Banco do Brasil, onde faz a conversão da moeda, é cobrado 8% de OF. Da entrada aqui. Às vezes você está estranhando porque o valor que é depositado é menor. Não, aí dentro tem especificado os impostos todos, não tem lá? Não, ele só vem um demonstrativo dessa PayPal dizendo que são 15 mil dólares, o valor do dólar, vamos supor, 3,24, o valor do dólar, que fez a conversão. Só que o dólar aquele dia não é 3,24, é 3,80 e tanto. Um exemplo é isso aí que eu estou preocupado. Aí, outra pergunta. Se foi feita a conversão naquele valor que chegou o dinheiro, aí não tem mais variação do dólar, tem?
Tem em função do contrato que você tem. Às vezes você está fazendo uma prestação de serviço. É 15 mil dólares, 15 mil dólares em qualquer país. Tá? Aí depende da moeda. Por exemplo, você tá no Brasil, você vai falar assim, não, estou fazendo um serviço, 15 mil dólares, hoje daria 45 mil reais. Vamos fechar assim, 3 reais o dólar. Certo. Aí você fechou o contrato de 45 mil. Mas aí quando você vai receber, você está recebendo um dólar, o dólar aqui no Brasil, houve uma valorização do dólar, ele está a 3,50. Então houve uma variação. Essa variação é que você tem que registrar na contabilidade como uma variação monetária ativa. Certo? Ou, se for o contrário, negativa, em função da quantidade que você tem, que estava previsto no contrato. Aí você emite a nota, por exemplo, 45 mil reais de nota que corresponde a 15 mil dólares. Né? Aí quando você vai receber, você recebe 48 mil. Então, esses 3 mil de diferença é variação monetária. Não, esse aí eu entendi. Esse que você está dizendo eu entendi perfeitamente. Agora, eu não estou entendendo o seguinte. É porque a nota fiscal está sendo emitida quando o dinheiro chega aqui. Só que a conversão do dinheiro que entra lá é 15 mil dólares. O dólar hoje está 3,54. Só que a conversão lá, o dólar que ele vem no demonstrativo, ele é um pouco menor do que esse 3,54. É porque tem o dólar comercial, tem o dólar turismo, tem o dólar comercial, turismo e o dólar paralelo que eles falam, né? Então aí eu vou pegar essa diferença, fez aquela conversão. Se aqui o valor da conversão está menor, eu refaço pelo dólar comercial e reconheço essa variação. Mais ou menos isso? Eu reconheceria inicialmente eu veria se eu tenho um contrato. Aí eu veria qual é o valor, que você faz um contrato em português que determina que é 45 mil reais que você vai fazer. Corresponde a 15 mil dólares. Né? É isso aí que é feito. Aí quando chegar a nota aqui, 48 mil, tá? Aí você recebe 15 mil dólares, mais uns quebradinhos, chega lá, 48 mil, vamos entender assim. Né? Aí, nesse caso, eu entendo a variação. Certo? Agora, de dar uma pesquisada também, porque é o seguinte, se você está recebendo dinheiro no dia de hoje, ele corresponde a 48 mil. Se você for receber amanhã, o dólar está 3,10, está 2,80, alguma coisa, e está menor também. Né? Aí tem que verificar no momento do depósito da coisa. Né? Agora, se você tiver contrato, você tem que obedecer o contrato. E se não tiver contrato, só emitindo a nota, prevalece o depósito. Se você não tiver nenhuma coisa vinculando, um contrato nem nada determinando, aí você está fazendo certo. Você emite a nota na data do recebimento do dinheiro. Na conversão. O contrato é em dólar. Ele é em dólar. Você tem que saber o dólar. Diz que o contrato é em dólar. Então, só emite a nota quando chega o dinheiro. E você emite a nota pelo valor que foi transferido a moeda? Então aí não vai ter variação monetária, porque mas o que ele tem que atentar é o seguinte: o contrato ele tem que rezar a conversão do dólar para a moeda para o real. Porque o banco ele trabalha com a moeda, tem um dólar comercial, tem uma moeda de comércio exterior, que é diferente dessa cotação. É Banco do Brasil? Não, ele tem PayPal, sistema de... Pois os bancos, a instituição financeira, ela trabalha com a moeda, com a cotação diferente do dólar comercial, tá? Então tem que especificar isso. Agora o certo é olhar no contrato como que é a conversão do dólar para o real. Qual moeda, né? Se tem, se não tiver, você pode aplicar o comercial mesmo. Não, mas eu acho que da forma que ele trabalha aí, apesar de não ter o contrato, você ainda tem a oportunidade de fazer a fatura depois, após a transferência da moeda. Então, se você vai emitir a nota pelo valor da transferência da moeda. Uma vez emitindo a nota pelo valor da transferência da moeda, não vai ter variação monetária para cima nem para baixo. Deixa eu complicar mais um pouco. Deixa só o Everaldo comentar aqui. Que ele não, eu espero o Everaldo, que de repente ele ajuda mais. Então, essa questão da entrada do dinheiro, no dia que chega os 15 mil dólares, aí eles fazem uma conversão lá. Então, a empresa está emitindo a nota no valor em real
que entra aqui. A transferência A lá. transferência, correto? Correto. Aí vem outra questão que, vamos ver se o Everaldo concorda, vocês concordam. Houve transferências de janeiro, fevereiro e março que ele não emitiu nenhuma nota. Entendeu? Aí o que eu estava imaginando? A gente reconhecer essa receita lá, o dia que entrou esse dinheiro, e não emitir a nota fiscal, porque ele não tem incidência de ISS. Quer dizer, eu acho que eu reconhecendo essa receita, o máximo penalidade que eu possa ter seria multas formais, né? Porque se tivesse o ISS, a prefeitura ia questionar mais isso aí. Será que eu estaria certo ou estaria errado? Acabei de complicar, né? Pode falar? Pode. Eu acho que está errado. Porque você vai reconhecer a receita no dia que houve a transferência do dinheiro, aquele que foi colocado no banco. Então, se em janeiro houve a transferência, o senhor era obrigado a emitir a nota fiscal e reconhecer essa receita em janeiro. E, se não vai pagar o ISS, outra coisa, mas vai pagar PIS, confio, coisa para fora, né? Não, mas desculpa, é isso que eu quero fazer. Eu quero reconhecer, já que não emitiu a nota, não tem mais como emitir essa nota, porque se fosse uma nota manual, desculpa, doutor Cortante, eu emitiria a nota, mas como é uma nota eletrônica, não tem mais como emitir. Pois e se eu é. emitir essa nota agora, fica pior. Então, e por isso que eu quero reconhecer a receita lá em janeiro, fevereiro e março e pagar os impostos tudo. E retroativo na data que entrou o dinheiro. Agora, de maio para cá, está sendo emitida a nota conforme chega o dinheiro. Entendeu? Eu sei que está errado, mas não acho que eu não tenho outra saída. Eu deixar sem reconhecer assim, essa receita? Bem, na minha concepção, então, você quer emitir uma nota fiscal agora e vai colocar no rodapé que referente à receita originada do mês anterior. Não vai gerar o ISS, né? Eu nem sei se eu emito essa nota. Eu quero reconhecer essa receita na época que ela chegou aqui no Brasil. Certo. Isso que eu quero reconhecer. Agora eu pergunto, pagar o imposto. Aí você pode, se você não colocar, não emitir a nota fiscal, você pode pagar multa formal. E não é baratinha não, certo? Então, o ideal é que você reconheça a receita, não pagou imposto e não tem outra maneira, você vai emitir a nota fiscal todos agora e como se fosse do passado. Eu acho o seguinte, como você registraria isso contabilmente? Eu acho que, como você não emitiu o documento, entenda com o fornecedor ou o cliente seu e contabilize isso como um adiantamento de cliente. Não. Ele entrou o dinheiro, adiantamento de cliente. Não, ele recebeu um adiantamento do serviço. Não, depois ele emite a nota fiscal. Mas não aconteceu. Ele tem um contrato, que ele fez o contrato, ele tem que reconhecer a receita na época, gente. Daí ele faz que adiantamento, aí fica pior ainda, certo? Não, você falou que é coisa de adiantamento, não. Isso foi a receita mesmo, você tem que reconhecer para vir pagar os impostos. Então, eu pensei igualzinho ele falou, mas assim, eu já questionei o que o Everaldo está dizendo, que foi a receita na época. Eu pensei igual você mesmo também. Passa assim, cara. Porque na realidade, como você que está fazendo aí, cada vez fica pior. Pelo menos é uma forma de você documentar a transferência na data certa. Só tem um detalhe, se você for verificar uma auditoria, vai ver que o serviço já foi realizado, já foi tudo, mas a grosso modo, a melhor forma de você regularizar contabilmente seria contabilizar as entradas de dinheiro como adiantamento e emite uma nota agora. Depois você mata o cliente, o adiantamento com o cliente, na emissão da nota fiscal agora. E paga o imposto agora. Se por acaso a fiscalização te pegar, você deve só a multa, você não deve o imposto mais, porque você calculou. Então você vai retroagir ao imposto que você pagou hoje, que deveria pagar 3 meses atrás. Porque além de eu reconhecer essa receita de janeiro, fevereiro e março, ainda tem mais duas agravantes. A EFD, contribuição, que não foi feita, né? Pois é. E aquele Psicoservice, aquele declaração de exportação ainda, né? Essa conversa. Exatamente. Não tem mais essa? Ciscomércio. Ciscomércio. Tá. Deixa eu terminar aqui. Fala. Geraldo, de qualquer maneira, eu, particularmente, não faria o que o Gari está fazendo. Eu assumiria
que a receita foi efetivada naquela data. Agora, o documento é uma mera formalidade. Então, se você postergar isso, você pode até ser o que? Você, contabilista, pode se responsabilizar por isso. Você postergou o imposto da pessoa que devia ter feito lá em janeiro. Então, se paga os impostos e emita a nota depois, que é a formalidade, só isso. Agora, pagamento do imposto e considerar todos, isso aí eu não deixaria passar, porque realmente aconteceu. Ficou a dúvidazinha, eu acho que é nessa conversão dessa moeda aí que eu não estou entendendo por que o dólar estão convertendo ele num Não, mas o dólar. dólar, você nunca recebe o dólar pelo valor que oscila na propaganda, no jornal e tudo. Toda transferência que vem para você, o Banco do Brasil acho que cobra uma comissãozinha lá, o aduaneiro, ou quem mexe com isso, cobra uma comissão. Sempre chega para você um valor irrisório. E o dia que você vai vender um dólar também, você nunca acha aquele valor que está no mercado. Você pega um atravessador, vai no banco, o banco cobra 10%. Então, o dólar é incrível, só serve para doleiro mesmo, sabe? Então, para nós que trabalhamos com poucos dólares, sempre leva ré. Eu vou fazer uma pergunta para você e para o Otávio. Então, como está emitindo a nota no valor em real que entra no banco? Correto. Fechou por aí? Eu considero que fechou. Não. Porque Embora... você tem a oportunidade de emitir a nota no momento que você está recebendo o valor. Então, você está declarando o valor que você recebeu. Porque se eu emitir a nota, igual o Otávio falou, eu concordo com ele, emitir a nota hoje, só que amanhã, depois de amanhã, o dólar está mais alto, aí existe uma variação. Mas o Banco do Brasil, ou essa forma que você falou, a partir do momento que o dinheiro saiu do estrangeiro e o Banco do Brasil recepcionou, aquele valor para você não aumenta de jeito nenhum. Isso você pode ficar 10 dias sem receber lá, que hora que você for receber, o dólar foi da cotação daquele dia que depositaram para você. Porque então está emitindo a nota fiscal no valor em real que entrou, acabou? Fechou. Eu recebo muito dinheiro lá nos Estados Unidos e toda vez que vem lá, deposita na conta ou acredita lá, ou então você vai lá e saca pessoalmente, é aquele valor que foi convertido na época. Entendeu? Vamos aqui com o Ronan aqui. A pauta. Fala a pauta aí, Ronan. A pauta está um pouco curta aqui, colegas. Acho que foi até o nosso sindicato que disponibilizou, estava saindo do escritório, ou foi o Fábio aqui, sobre os serviços de instalação, manutenção e reparação elétrica. Não é isso mesmo? Que nós havíamos discutido aqui muito anteriormente, que essa forma de tributação seria no anexo 4. Não é? Serviço de locação de mão de obra. Anexo 4. Não, ou melhor, estou dizendo, serviço de instalação e reparação elétrica, que essas prestadoras de serviço executam em outras empresas de construção. Porque tem muita gente que gosta de tributar no anexo 3, e não é no anexo 3, é no anexo 4. Mas o jogo de um artigo que pode haver uma tributação do anexo 3 e 4. Isso. Pois é, mas parece que é no 4. Pois é, mas aí entra aqui a questão agora o seguinte, não sei, o Everaldo, se ele pegou esse conhecimento, se o Everaldo percebeu isso aqui. Os serviços de instalação, manutenção e reparação elétrica são tributados pelo anexo 3 da Lei Complementar 123 de 2006. Aí vem aqui agora, este foi o entendimento emitido pela Receita Federal através da solução de consulta número 6030 de 2016. Para a Receita Federal, os serviços de instalação, manutenção e reparação elétrica são tributados pelas alíquotas do anexo 3 da Lei Complementar 123 de 2016 e não estão sujeitos à retenção da contribuição previdenciária prevista no artigo 31 da Lei 8.212 de 1991, ainda que prestado mediante empreitada. Vocês tomaram conhecimento aí? Hoje eu já vi um artigo contrário. Subempreitada tem que reter o... Pois mas se é subempreitada, não pode ir para o anexo 3. É 4. Entendeu? Aí é que eu pergunto o Everaldo e o Ronan aqui. Essa resolução... Essa solução de consulta.
ela tem poder de lei? Não. É uma solução de consulta Ela passa, da ela pode, Receita Federal. ela pode legislar mais do que a lei? Não, mas a Receita pode interpretar. Cabe à Receita Federal. É um tributo devido a ela. Certo? Ela deu a interpretação. Você É pode um ver que tributo embaixo federal. dela aí, embaixo dela está falando que não assume responsabilidade pela consulta, não. O KINAI eu não tenho aqui na minha cabeça, mas aqui na solução de consulta não fala no KINAI, Antônio. Agora, é que eu estou dizendo o seguinte: nós realmente discutimos isso aqui antes, eu, né, inclusive, tinha cliente que foi tributado anexo 3, e depois nós mudamos para anexo 4, recolhemos 2015 tudo, todos no anexo 4. Aí vem agora a nossa situação do crédito, que houve da Previdência. Né? E agora vem dizendo que é no 3. A Receita Federal está dizendo. Se ela está dizendo que é no 3, a Receita Federal, Everaldo. O nosso colega lá tem resposta disso aqui, vai. Pois é, a manutenção da anexo 3, desde que não seja sob empreitada. É. Aí sob empreitada é anexo 4. Não. E nem locação de mão de obra. Se for instalação e manutenção, que eu já vi, eu também trabalho com empresa de engenharia desse jeito. Até nós tivemos um problema na prefeitura. Quando colocou manutenção, a prefeitura considerou que o ISS é devido aqui em Goiânia. Aí ele tirou a nota e mandou para a empresa lá na Bahia. Quando a nota chegou lá, a empresa de engenharia que está fazendo o serviço, trabalho global de lá, recusou a nota. Aí o cliente me perguntou, aí eu falei, então vamos na prefeitura, porque está certo o KINAI. Aí o que aconteceu? Em final de abril, a prefeitura adequou-se ao KINAI, que está lá no CONCLA do IBGE. Aí separou instalação de manutenção, tá? Para quem não sabe. Instalação elétrica vai pagar o ISS lá no local. Manutenção vai pagar o ISS aqui em Goiânia. Então está tendo esse probleminha lá na prefeitura. É bom quem estiver trabalhando com isso, dá uma olhadinha que está com problema. Aí o que está acontecendo lá no KINAI, no CAI, né? Que é o Cadastro de Atividade Econômica. Quando você tem esse problema, você vai lá no Atende Fácil, o atendente te encaminha você até o setor de inteligência fiscal lá, da tributação do ISS lá em cima, e eles, de prontidão, eles alteram lá o código de atividade do CAI. Tá? E aí, depois, aí eles falam assim, agora você tem que alterar na junta para ficar a adequação certinha com o CAI aqui, que a gente está modificando. É isso que está acontecendo aí, viu? Quer falar, Everaldo? É o que o Gilson falou, o anexo 3 e o anexo 4. A instalação elétrica. Se ela é feita, ele vem aqui com certa instalação para tudo bem, certo? É anexo 3. Mas se ele for lá na construção e fazer uma instalação numa construção que a construtora aqui é o anexo 4. Justamente. Então, só para clarear aqui, se a empresa prestadora desse serviço for lá no local e executar o trabalho, passar a fiação na tubulação, colocar todas as tomadas da parede e passar a fiação, é anexo 4. Sim. Agora, se ele foi lá e está ali um mau contato ali, um curto-circuito ali, ele foi lá e descobriu que aquela lâmpada está ligada com a outra. Aí é anexo 3. Quando a obra é inacabada e sob subcontratação, ela é anexo 4. Exceção. Agora, quando for, tipo, particular, uma obra já edificada, que está sendo feita uma reforma, ela é anexo 3. Só mais um minutinho aqui, Geraldo. Aqui é um grupo de estudos. Então, não é pecado também dizer alguma coisa que tem estudante que nos assiste. Aqui está dizendo aqui. Entretanto, se for prestado mediante cessão ou locação da mão de obra. Certo. Essa locação da mão de obra, que clareia para mim aí, sou Eli, locação da mão de obra. Eu peguei alguém e levei lá para a empresa. Como é que é? Você respondeu já, ué. Eu quero aqui na prática, como é que é isso aí para gente? Exatamente o que você respondeu. O seu empregado, ele é colocado na empresa para fazer aquele serviço e ele paga
pela prestação de serviço que o seu empregado fez para você. Pronto. Tá. E se for os próprios donos da empresa que for lá e prestar o serviço? Aí o Fábio, cadê o Fábio? Aí não. Esse caso aí, a IN 901, ela mesmo que seja o dono da empresa, é caracterização de mão de obra. Não, justamente eles fizeram isso aí, a 971 deixou claro, com referência aos MEI. Que quando a obra é inacabada, é subempreitada, que tem a cessão de mão de obra, então, por exemplo, a construtora, se ela não usasse o empregado dela, ela estaria subempreitando. Então, é cessão de mão de obra. Então, quem está prestando serviço está prestando uma cessão de mão de obra para executar aquela obra, porque a obra não está acabada, ela faz parte de um conglomerado que está sendo edificado ainda e não está pronto. Então, não tem nada de manutenção, não tem nada de reforma, ela está se edificando. Então, está fornecendo cessão de mão de obra justamente para coisa. E quem contrata o MEI tem que fazer a retenção lá eu considero os 20%, por exemplo, a construtora que contratou ele, o MEI não tem nada a ver com isso, mas na nota fiscal que ele emitir, ele tem que depositar os 20% da desoneração, se tiver desoneração. Pois é, mas quando eu falei aqui, que eu agora peguei o que está no anexo 4, alguém falou aí, 9, 5, 6. É 4, 5 ou 6? É 4. 3 ou 4? 3 ou 4? 3 ou 4? É 3, se for que o presidente já colocou aí, né? Como é mesmo, presidente? Para ser do 3? Aquele 3 é aquela rudimentar que a pessoa vai e faz uma instalaçãozinha aqui, aquele que é contratado por uma empreiteira, certo? Por uma construtora, aí esse é o anexo 4. Anexo 4. Pois é. São serviços prestados. Então, deixa eu ler novamente aqui. Para a Receita Federal, os serviços de instalação, manutenção, instalação. Estou instalando. Eu vou lá e passei o fio, passei as tomadas, eu estou instalando. Manutenção e reparação também. Reparação elétrica são tributados pelo anexo 3. Então, Everaldo, está dizendo aqui, para a Receita Federal, o serviço de instalação. Amigo, manutenção, Ronan, e na frente vem reparação. Ronan. Mas não é. Ronan. Só um minutinho, só continua, tá? Só um minutinho. Não, lê o texto completo sem você fazer interferência. Lê o texto completo que você vai entender ele. Tá bom. Para a Receita Federal, os serviços de instalação, manutenção e reparação elétrica são tributados pelas alíquotas do anexo 3 da Lei Complementar 123 de 2016. Rudimentar. E não estão sujeitos à retenção da contribuição previdenciária, prevista no artigo 31 da Lei Complementar 8.212 de 1991, ainda que prestado mediante empreitada. Continua. Ponto. Entretanto, se fores prestado mediante cessão ou locação de mão de obra, constitui atividade vedada ao Simples Nacional. Não, está vedado o CIP, tem no 4 não está. Mas essa solução é antiga, né? Não, porque... Agora é 2016. Ronan, deixa eu falar a minha interpretação. Dá o pitaco aí, vai. Se você tiver... O que está dizendo aí? Essa instalação e manutenção, ele está dizendo que é no anexo 3. Mas se você deixar fazer a retenção, você já está fora do Simples Nacional. Então, você pode ir no 3... não pode fazer retenção. Tá? No 3 não existe retenção e nem pode ser feita. Agora, se for locação e cessão de mão de obra, aí eu já entendo que seria para o 4, né? Entendeu? Se você fizer locação ou cessão de mão de obra dentro do anexo 3, aí você já está fora. Deixa o Everaldo comentar aqui. Bem, o Geraldo quase terminou tudo que ele falou, certo? Porque o que ele está falando, na realidade, mesmo que eu contrate, eu contrato para fazer uma casa por ele lá, aquela coisa alimentar com ela, instalação naquela casinha que ele está fazendo, isso não é problema nenhum. Mas quando uma empreiteira me contrata, ele vai compor a obra. Se ele for compor a obra,
aí sim que é o anexo 4, porque a empreiteira vai reter dele. Aí caracterizou o fato. Ok. Mais algum questionamento disso aí? Não, deixa eu pedir desculpa ao Ronaldo, que eu falei que era no 5, só que eu interpretei, eu confundi essa aí com aqueles médico veterinário, aquela coisa toda, tá? Eu só não entendi um pouco da leitura aí, porque ela fala assim, estaria vedada ao Simples Nacional. Porque hoje com a lei 147, que estendeu o Simples para os profissionais liberais, tudo, praticamente quase todo mundo pode entrar no Mas Simples. sempre foi, ó. Não, inclusive tem um projeto de lei aí, né? Mas esse projeto de lei do Simples aí está tudo doido. Né? É porque lá na 971, no artigo 119, ele diz que estão não obrigados, pode deixar fazer retenção, que estaria excluído do Simples Nacional. Então é baseado nessa 971 lá, artigo 119. Mas acontece, ó. Leva para o outro lá, Maurinho. Acontece, ali, que nenhuma empreiteira, nenhuma construtora vai deixar de reter, porque ele tem que provar que houve a obra para o habite, senão eles vão perder. Pois é, e a grande vantagem da 147 é que, concomitantemente, você pode ter o anexo 3, pode ter o anexo 4 agora. Antigamente, não podia. Fala aí, Edson. Eli, o palpite é só a respeito do que você falou também da lei complementar, essa nova aí, que é o projeto da lei complementar 151, né? Ela está acabando com o Simples Nacional. Então, praticamente 100% das empresas vão passar por fator R. Pois eu estou observando, então, você tem um limite. Mas você viu, ela vai passar por fator R, mas compensação 20%, não é 40% igual no anexo 5. Ela vai ter um valor a folha de pagamento, né? Sendo 20%. Não, hoje eu li 20%. Bom, eu vi alguma matéria que foi publicada no site do Portal Contábeis, então eu não entendi muito, não, o tempo estava curto, mas eu achei que ele é uma aberração. Não, e aquela, se passar de 3.600.000, 1.200.000 vai ser tributado no ICMS ou no ISS. Pois é. Você viu que a tributação chega a 33,2%. Então é totalmente absurdo. Então, o que eles estão tantos dias lutando lá para o Simples é para fazer uma besteira. E outro detalhe aí que praticamente, se o Congresso aprovar, vai unificar a alíquota do PIS e COFINS, né? Exatamente. Para 9,25. Ontem eles propuseram o seguinte, que diz que queriam unificar em alíquota única, mas só que a alíquota única só elevando o de 3,65 para 9,25. E diz que pode deduzir o valor da entrada, mas quem é prestador de serviço não tem entrada de PIS e COFINS, então simplesmente vai só levar ré. Justamente as empresas de serviço que estão fazendo um lobby aí para ver se não passa, porque se passar, as empresas de serviço estão... Dizem que está assim, 2 milhões de desempregados. Praticamente vai ter 2 milhões de desempregados. Ou mais. Porque as empresas de serviço não vão conseguir absorver, repassar esse custo né, para frente, então vai gerar o desemprego. Vamos ali com o Carlos. Pois é, você vai falar ainda dessa da construção? Não. É o seguinte, você reportou uma palavra aí de instalação, que paga o ISS onde é realizada a mão de obra. Instalação. A manutenção, você falou que paga em Goiânia. Não, o Otávio que falou. A manutenção paga em Goiânia. Eu estou com um problema de uma empresa que ela presta serviço para o Bradesco, certo? E ela atende essa região todinha aqui. Então, ela é manutenção esses cofres que estouram aí, a empresa... Nós temos que olhar bem esse negócio de onde presta o serviço ou na sede da empresa. Nós temos que pôr na cabeça que lá no artigo 3º da Lei Complementar 116 e da 128 de Goiânia, se ela o serviço estiver relacionado naquele item do 1 ao 23... aquele é devido onde é prestado o serviço. Onde é prestado o serviço, exato. Se não tiver naquela lista, é na sede do estabelecimento. A prefeitura não está olhando isso. Pois é. É a maior briga. O cliente tem que recolher aqui e recolher lá. Mostra, mas o pessoal está mal. Mas a prefeitura de Goiânia, na Lei Complementar 128, que teve aquela briga danada, depois o Iris Rezende modificou.
mas parece que esses dias está querendo interpretar novamente. É, o negócio O que de falava interpretação. na lei complementar de Goiânia? Fala assim, onde o serviço for tomado ou prestado. Foi prestado. Aí, então, acabou. Aí ele queria de qualquer Olha, de jeito. qualquer jeito ele queria o ISS. Aí ele falou, não, senhor, não é onde for. É Foi onde... tomado ou prestado. Onde Só for tomado. Só tomado. Exatamente. Então, é só para reportar isso aí que a gente tem que cuidar de critério nessa situação. Eli, deixa eu dar um pitaco aí. Prestado, viu? Deixa eu estar. Eu também tenho uma empresa que trabalha com bancos, que conserta aquelas fechaduras eletrônicas e portas giratórias. Então nós temos Brasília, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Então o que acontece? A prestação de serviço é executada aqui em Goiânia. O banco quer que a nota fiscal seja na matriz. Certo? Aí o que acontece? Eu estou prestando serviço no banco Y aqui em Goiânia, cuja matriz é lá no estado do Paraná, a gente está tendo esse problema. Aí eles querem no CNPJ da matriz. Aí nós emitimos uma nota. A prefeitura pergunta, o serviço foi prestado aonde? Em Goiânia, então é devido aqui. Aí manda a nota para lá. Chega lá e eles retêm 5%. Mesmo a gente falando que é empresa do Simples, eles retêm 5%. Aí meu cliente começou a perceber isso e me falou, olha, nós precisamos de acertar esse negócio aqui. Eu falei, então vamos. Aí nós falamos da prefeitura. Na prefeitura de Goiânia, falou assim, ó, mesmo que você colocar com o serviço, por exemplo, Caldas Novas tem na legislação própria do ICMS dele que todo serviço prestado em banco tem que ser retido lá. Mas, como o serviço de manutenção é devido aqui em Goiânia, não é devido em Caldas. Mas a legislação de Caldas determina que o banco faça a retenção lá. Já aconteceu comigo. Já está acontecendo isso demais ali. Por quê? Aí a gente, numa conversa informal com o fiscal, ele deu a seguinte ponto dele lá, dizendo o seguinte, o ISS, os municípios não tinham assim, uma percepção de que eles poderiam arrecadar muita coisa com o ISS, principalmente obras de construção civil. Aí o que está acontecendo ali? Os municípios brasileiros estão se adequando à sua legislação e estão colocando coisas aberrantes nas legislações internas. Tá? Caldas Novas. Quando a gente manda para Caldas Novas, nós temos que fazer o RANF. Não sei se vocês conhecem, né? É o Registro Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço. Tem que fazer o RANF. Então, tá bom. Consertamos Caldas Novas tal, e fomos verificar os outros procedimentos. Minas, tal. São Paulo também, a mesma coisa. Aí, o que aconteceu? Nós entramos lá no site da Prefeitura do Estado de São Paulo, aí tem assim, cadastro fora do município. É obrigado a fazer. Aí a empresa é obrigada a fazer o cadastro lá para não ter a retenção. Aí meu cliente falou assim, mas então eu acho que eu vou ter nesses Minas, São Paulo, Tocantins aqui, Mato Grosso do Sul, vou ter 1 milhão de inscrição. Aqui são quase 5 mil e tantos municípios brasileiros, você trabalhar em cada município que tiver. Então, o senhor vê como que a legislação pegou assim, o profissional, né? Nós que temos que dar a solução para os nossos clientes. Né? Então, essa situação, Carlinhos, é pertinente, quero compartilhar ela com você. Estou com problema. Estou fazendo com ele, nós já estamos no Paraná, nós já fizemos no estado do Paraná, fizemos em São Paulo, fizemos em Minas. Vamos fazer no estado do Tocantins, nos municípios em que estamos prestando. À medida que vai fazendo prestação de serviço no município. Veja bem, o Bradesco tem quantas filiais? Parece que o Bradesco tem um banco, né, em cada município brasileiro. Um banco em cada município. Agora você presta atenção. Não, eu falo assim, em geral, né, em média. Geral, né? As capitais têm muito mais, os grandes municípios têm também. Mas aí o que acontece? Está nos engessando. A legislação do ISS dessas empresas está nos engessando e fazendo com que a gente faça isso. Está precisando de alguém lá no Senado, ou nos deputados, lá na Câmara dos Deputados, brigar alguma coisa com isso daí, né? Mas eu acho o seguinte, se a gente fazer um estudo, se nós fizermos um estudo bem feito da Lei Complementar 116, que é a lei federal, ela é clara nesse sentido. Agora, obviamente, Goiânia tem aquele decreto, acho que é 3330, parece, que é dos órgãos. O banco está obrigado à retenção, todos os órgãos
concessionárias, condomínio. Então, todos estão obrigados a fazer retenção. Mas o que ele faz? Ele faz a retenção e recolhe para o município que a empresa está alocada. Simplesmente uma extensão especial que a Prefeitura deliberou, a Prefeitura de Goiânia deliberou que, ao invés dela perder renda com cliente baratinho, então ela põe os outros para fiscalizar para ela e já faz a retenção e ele fica corresponsável, solidário, em pagar o imposto. Então, tem. Os outros estados, os outros municípios não têm esse decreto. Agora vem a proposta de Goiânia, qual que é? A 116 normal. Acho que é 3033 ou 3030, no decreto aí. Teve um decreto 265, agora recente, viu, ô Carlinhos? Teve um decreto da Prefeitura 265 que tratou desses negócios aí. Deixa eu dar um pitaco aqui, Eli. Na Lei Complementar 116, lá no artigo 3º, ele fala que o serviço considera-se prestado o imposto devido no local do estabelecimento do prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses do inciso 1 ao 22, que tudo caracteriza como obras de construção civil, né? E algumas coisas assim. Aí, o que a Prefeitura fez ali? Quando nós fomos lá e constatamos que tinha o problema da manutenção e da instalação. Aí lá embaixo no código tem a listagem das atividades, né? A lista de serviços, né? Que está dentro do... Aí o que a Prefeitura fez, gente? Observa isso aqui. Se eu tivesse com... Aqui, todos esses serviços de 7.02, que é execução por administração, empreitada, subempreitada de obras de construção civil, hidráulica, elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive. Então, esse 7.2, a Prefeitura pegou ele e fez assim, instalação, o item 7.2. Então, na emissão da nota fiscal, o sistema já está reconhecendo onde o ISS é devido. Tá? Então, ela vinculou toda aquela listagem no KNAI, lá que se coloca lá na atividade da empresa. Pois é, mas ele está no item, lá do item 1 ao 22? É, 1. O que tem? Pois é, porque lá determina, tipo assim, todos os serviços alencados lá nessa listagem, do 2 ao 23, ou do 1 ao 23, esses serviços são devidos onde são prestados os serviços. Se for, onde que for prestado, ele é devido para aquele município. Isso é a 116, né? A 116. Na 128 também é a cópia. Também fala a cópia dela. A 128 de Goiânia é a cópia da 116, isso aí. Então, onde esses serviços que estão relacionados nesses itens, eles são devidos onde são prestados. Se é no outro município, é prestado... A empresa é de Goiânia, mas presta em Aparecida, é devido em Aparecida. Entendeu? Por exemplo, contabilidade. Não está na lista lá. Espera aí só um pouquinho. Contabilidade não está na lista lá. Então, se você tem uma empresa em Goiânia e está prestando serviço contábil numa empresa de Aparecida, você vai emitir uma nota fiscal por Goiânia e recolher o imposto por Goiânia. Porque, apesar do serviço estar sendo prestado em Aparecida, o imposto é devido em Goiânia. Por quê? Contabilidade não está relacionado naqueles itens. Só tem que fazer o cadastro lá como contador, né? Não. Aqui, é o seguinte, o artigo 3º da Lei 116, a Lei Complementar, está aí. Aí ele vem falando assim, da execução de obra, no caso de serviço descrito no subitem 702. Tá aqui. Aí eu tenho que ir lá no 702. Né? Vou lá no 702. Está dizendo, execução por administração, empreitada, subempreitada de obras de construção civil, hidráulica e elétrica e outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração, banana, instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, exceto com fornecimento de produtos. O que acontece? Então, lá da Prefeitura, o que ela fez? De acordo com o KNAI, ela colocou para fazer 7.02. Aí, instalação, está tudo ok. Agora, a manutenção, ela não colocou. Não. Aí, ela vai tributar a manutenção aqui e a instalação lá. Aí, eu queria que vocês também me dessem a oportunidade. Eu vou abrir aqui o CONCLA, né, que é o do IBGE, que trata da alteração que houve nisso daí. E quem não percebeu isso, gente, no dia 29 de abril de 2016, se vocês podem pegar o CAI, se tiver lá
o número de um processo com data de 29 de abril ou 28 de abril de 2016, a prefeitura fez de ofício. Tá? Ela adequou o CNAE do CNPJ com o cadastro que está lá na prefeitura. Tá? Então é bom observar isso. Tá? Ok, mas o que eu estou falando para você, esse tipo de serviço aí, não tem como você pegar de um município e trazer para a sua empresa para cá para fazer o serviço. Então, é um serviço onde é prestado no município lá. Então, a empresa deslocou e prestou o serviço fora. Então, o imposto é devido no município onde está sendo prestado. E a lei complementar 116 é clara nisso aí. Então, é só questão de nós bater o pé firme e coisa. Agora, só que é aquilo que eu falei, a lei complementar da prefeitura trazia onde o serviço é tomado ou prestado. Aí não tem jeito. Só inclusive, quando existia a gráfica ainda naquele tempo, a gráfica de Aparecida fazia bloco para Goiânia, tinha que pagar para Aparecida e para Goiânia, porque a Goiânia queria, e Aparecida o serviço foi prestado lá em Aparecida. Então a briga foi isso, nós fomos na Câmara, fizemos um projeto de lei aí, brigamos, o Dário era o secretário do Íris na época, acatou o processo, tal, demorou um pouquinho, mas depois sanou. Agora parece que o Paulo Garcia parece que está querendo cobrar desse jeito aí. Porque se for para cobrar desse jeito aí, vai ter bitributação mesmo, aí não tem jeito. Se for obedecer a complementar 100, agora você tem que entrar com um processo, uma justificativa que a lei complementar, a lei federal, é superior à lei municipal. Então, tem que prevalecer a lei complementar federal. Fala, Verão. Ô, Eli, você falou tomado ou prestado. Traduz para mim tomado e traduz prestado. É a mesma coisa, certo? Só que um é o outro é o outro. Ó, olha, calma lá, Pedro. Tomado, olha lá. Quem tomou o serviço. E prestado, quem prestou o serviço. Tá bom. O microfone dele tá bom. Tá bom. Olha, tomado. Quem tomou o serviço? Eu estou em Aparecida. Eu tomei o serviço, eu estou tomando o serviço, eu estou pagando, tomei o serviço Aparecida. Prestado, eu prestei o serviço, esse é o outro lado, prestou o serviço Aparecida. Tomado ou prestado, está certo, aí. Mas é uma coisa só. Tá, toma aí, olha. Então inverte aí, que a prefeitura queria, então inverte. Olha aqui o sinônimo aqui, ó. Olha, aceito, ó, o sinônimo. Tomado. Sinônimo, aceito, adotado, vestido, certo? Prestado. Aí, prestado, sinônimo. Apresentado, dado. Eu odeio o serviço. É o contrário só o negócio. Ronan, desliga a luz, só para dar uma explicaçãozinha aqui. Peraí, essa discussão está sendo muito boa. Pessoal, eu tenho essa empresa minha aqui, certo? Aqui, ó. Instalação e manutenção elétrica, lá em cima. Certo? Essa aqui eles deixaram porque o serviço é prestado aqui em Goiânia. Aí, eles inseriram isso aqui, ó, instalação elétrica, porque o serviço é prestado lá. Então, pessoal, no CONCLA, lá, no CNAE, que a gente faz aquela pesquisa, eles desmembraram instalação elétrica e manutenção elétrica. Então, muito cuidado aí, o Gildo, né? Gilson falou isso aí, ó. Essa aqui foi de ofício, pessoal, ó. Isso aqui foi de ofício. Cheguei lá, ó. Eles não, vamos alterar aqui para você já emitir a nota, porque o serviço é prestado lá, tá? Então vocês observam aí, ó. Tá legal? Fala, Halle. Eu não sei se eu estou bem dentro da coisa aí, ou se eu estou por fora. Eu quero saber uma informação sobre Simples Nacional de empresa que faz manutenção de serviço elétrico quando o dono é engenheiro, quer dizer, um dos donos é engenheiro. Ele enquadra como manutenção, mesmo sendo ele engenheiro? Mas se ele pegar na ferramenta e for lá e trabalhar, tranquilo. Agora, se ele for só o técnico, aí ele já é um serviço técnico, de execução, não. Administrativo. Fala aí, Ana. Bem, Halle, na minha concepção, vai depender do serviço, aonde que ele vai prestar o serviço. Se ele prestar um serviço numa construção, uma nova construção, ele é anexo 4.
Se ele for e pegar, vamos supor, o cara chegou, nós contratamos um engenheiro para fazer a instalação disso aqui, certo? Anexo 3. No caso, ele vai fazer a instalação, que ele vai trabalhar na empresa, também, né? Como também vai utilizar um auxiliar. Aliás, o outro sócio dele, né? Que no caso é uma sociedade, vai também trabalhar fazendo instalação, fazendo manutenção elétrica. Os sócios da empresa vão prestar o serviço. Mas existe só os dois sócios? Existe só os sócios? Só os dois não sócios. Tem quadro de funcionário, não? Não. Tá. Deixa o Geraldo dar uma pitaca ali. Botou tudo novo. A interpretação minha é um pouco diferente do Everaldo pelo seguinte: eu interpreto. Eu tenho uma empresa que ela faz manutenção e instalação. Se ela manda os empregados lá para um serviço, se esses empregados tiver no comando da minha empresa, que é onde estão meus empregados, é o anexo 3. Se ela manda esses empregados lá para a construção, vai obedecer o comando lá da construtora, aí o anexo 4. A minha interpretação é dessa forma. Eu concordo plenamente com você, Geraldo. Mas eu pergunto, quando você mandou um pessoal de construção para um local qualquer, sob o comando de alguém, esse comando, ele tem noção de quê? De construção. Então é o comando dele. Agora, se você pegar esse comando e mandar para o sindicato aqui, eu não vou comandar ninguém, eu não sei de eletricidade, ué. Pois é, exatamente. A empresa, inclusive, presta serviço aqui para o sindicato. Não. Ela presta mesmo serviço para o sindicato. Se ela mandar um empregado aqui para dentro aqui do sindicato, o empregado for no comando aqui do sindicato, aí o anexo 4. Concordo. Se agora a minha empresa ela manda os empregados para lá para fazer esse serviço, instalação, manutenção de centrais telefônicas, só que o comando é da empresa prestadora de serviço. Então é anexo 3. A minha interpretação é dessa forma. Mas no anexo 4 está bem claro, sob o comando de uma construtora. Está bem claro. Sim, tá aí eu concordo contigo. Então, deixa eu voltar aqui, pode ali. Então é isso, aquele serviço, só para clarear então, aquele serviço em que o cidadão contratou, constituiu a empresa, registrou os empregados, mas aquela instalação de fiação, colocação de luminárias, colocação de tomadas, colocação de tudo, passagem de fio, de fios, tudo isso na orientação e controle da prestadora do serviço. Aí é anexo 3. Eu entendo que sim, Ronaldo. A minha empresa é prestadora de serviço, ela faz esse serviço, manda lá para a sua construção. Mas eles não vão obedecer o seu comando, não. Vai obedecer o comando da minha empresa. Aí o anexo 3. Agora, se mandou o empregado, você que vai comandar lá, aí ela cedeu a mão de obra para você. Aí é cessão de mão de obra. Aí não pode ser nem no anexo 3, porque se for no anexo 3, aí tem que existir até a retenção da Previdência. Entendeu? Aí já não é anexo 3 mais não. Vamos ver se eu esclareço um pouquinho assim. Vamos supor, você vai prestar um serviço num condomínio que já está residindo, já está tudo, certo? Então, você vai executar um serviço lá no elevador. Então, anexo 3. Agora, se você vai numa construtora, a construtora está em edificação ainda, está montando o elevador lá. Você vai seguir o quê? O projeto da construtora, o projeto da obra. Então, está cessão de mão de obra. Então, mas o serviço está sendo executado exclusivamente por aquela empresa. Não está recebendo orientação lá da construtora, não. Mas é impossível. Mas ela está executando o projeto da construtora. É impossível não receber, Ana. A responsável. No caso, é o seguinte: ele será anexo 4 quando eu locar a minha mão de obra. Não é isso? Correto. E é anexo 3 quando eu executar a mão de obra pela empresa. É isso? Tá bem. Então tá bom. Geralmente o pessoal fala assim, quando você for executar obras novas sobre o comando de uma construtora, é anexo 4. Quando você pega uma obra já executada, que você está fazendo reforma e manutenção nela, é anexo 3. Deixa eu ver, para clarear aqui melhor, Ralho. O que o Eli está colocando, que eu entendi, é o seguinte: se o serviço for prestado para uma construtora em que ela que é o responsável por aquilo ali, ela que é responsável por todo aquele prédio, não é isso ali? Por toda aquela situação. Qualquer um problema que tiver ali dentro,
aquela prestadora de serviço não tem nada a ver com aquilo. É a construtora. Aí é anexo 4. Apenas quando a pessoa locar a mão de obra, ele vai lá e prestar o serviço sob o comando de outro engenheiro, de outra empresa, é anexo 4. Se ele executar o serviço pela empresa dele, é anexo 3. Agora, se ele estiver lá como reformador, prestação de serviço, né? Porque, de repente, se ele registrar lá como empresa de profissional liberal, já vai para o anexo 6, né? Dependendo da situação. Concorda, Domingos? Você está caladinho aí no fundo aí? Vamos... Fala alguma coisa para nós aí, tem não? Tranquilo? Aí, ó, falou. Vamos lá com o Carlos, vamos falar do ISS. Não, você não falou do representante. Comenta aí. A alíquota do representante desceu para 2% de novo. Né? De novo, está uma briga na prefeitura lá e ninguém segura. É o decreto 1910, do dia 1º de julho de 2016. E a fiscal Regina me falou a seguinte questão: ó, não faça o ISS agora. Se você fizer agora, tudo bem, mas deixa para emitir a guia dia 8, porque dia 8 vai sair com a redução. Porque eles estão adequando o sistema ainda, certo? Então, quer dizer, pode fazer, se você fez, já foi gerado com 5%. Hein, Carlos, mas pelo jeito que você está falando aí, porque na realidade é o seguinte, se o decreto é de 1º de julho, então dia 8 você vai pagar o ISS de junho. Ele contempla o vencimento de 11/7. O decreto lá fala. Contempla? Contempla o então vai retroagir, vai pegar junho. Competência mês 6. Então, certo? Melhor. 1910, 1º de julho de 2016. Certo? Porque então, não sei, a maioria lembra aí, né, que o ISS, a prefeitura tinha feito um incentivo trazendo as empresas de representação do entorno de Goiânia para Goiânia e deu incentivo, diminuiu de 5% para 2%. E de repente, sem mais, sem menos, ele voltou para 5% assim, sem avisar ninguém. Foi a nota a partir de 11 de maio, ele já caiu com 5%. 5%. E toda nota fiscal eletrônica que você passou a emitir, estava emitindo com 5%. Exato. Agora, a nota fiscal ainda está sendo emitida com 5%, porém, se você emitir a guia do AN depois do dia 8, vai sair calculando 2%. Exatamente, isso mesmo. Eu estranhei, porque você retroagiu meio. O fiscal que me falou, realmente, aí eu falei, não, eu olhei lá e realmente lá, é bom vocês dar uma olhada que vocês vão ver lá. Tá? É isso aí. Ok. Então, se tem mais a pauta aí, quer discutir mais alguma coisa? A Irani lá. Júnior, Otávio Júnior, você acompanhou essas inscrições lá nesses municípios? A legislação tem esse contribuinte aqui de Goiás, estabelecido aqui, no município de Goiânia, vai pagar taxas, alguma coisa nesses outros municípios? Você acompanhou? Tem acompanhado. É o seguinte, o empresário criou, ele mesmo que está tomando conta disso, certo? Eu acompanhei ele lá na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo pediu cópias autenticadas de contratos, CNPJ, documentos de identidade do sócio, tudo, comprovar que é a mesma documentação que se formaliza aqui no município de Goiânia. Só que você não precisa de tirar o uso do solo, não precisa de tirar nada lá não, está entendendo? E pagar manutenção lá de taxas nada, não tem que pagar nada, nem cumprimento de obrigação acessória. Aí o que a gente faz? No momento que a gente está emitindo a nota, por exemplo, o Estado de São Paulo, a gente já pega o nosso cadastro e já anexa junto com a nota. Aí a empresa que recebe não faz a retenção na cidade lá de São Paulo. Porque até então, o que nós estávamos fazendo? O meu cliente não queria fazer esse tipo de coisa. Aí ele alterava o preço, mais 5% no preço para equivaler. Pagar 2 vezes. Mas quem estaria pagando era o cliente. Mas o que acontece? Passou a ser processo licitatório. Por exemplo, é R$100 mil o contrato, R$100 mil, um contrato de 12 meses. Não tem como você fazer isso. Está entendendo? Que aí ele teria que prestar serviço até o valor dos 100 mil. E não tem como você alterar o preço. Aí é tudo especificado, cada atividade que você faz. Foi aí que ele despertou para essa situação e nós demos essa orientação para ele. Agora a gente fica até estarrecido, né? Porque uma entidade
uma empresa de grande porte, igual o Bradesco, faz o serviço no banco aqui, na filial daqui, e manda emitir uma nota para outro estado, onde está o centro de custo de uma empresa dessa? Como que ele vai prestar a despesas da filial daqui? Mas desse jeito a contabilidade não funciona dele, não é? Né? Deixa, antes de coisa, passar a palavra para o Domingos aqui, que o Domingos... mais um pouquinho. Uma ajuda aí dos colegas. Vamos ouvir aqui a opção. Uma empregada, ela foi requerer aposentadoria, com anotação na carteira de 2001 e 2002. Está lá anotada a data de admissão e está a data de rescisão. Só que não consta recolhimento no sistema da Previdência. Eu mesmo não verifiquei, mas tem que verificar ainda. Se consta RAIS, ela foi no Ministério do Trabalho, não consta RAIS, e na Caixa Econômica não consta extrato. Aí o empregador não tem documento. A gente está chegando à conclusão assim, ter que retransmitir o CEFIP, transmitir todas as declarações e pagar o FGTS e o INSS. Se alguém tem algum caso, conhece, o que pode orientar? Espera aí, ela é empregada de empresa ou doméstica? Pessoa física, não é doméstica não, é médico. Médico? Pois é, mas a médica ela é empregada de um hospital? Não, a empregada... Ela é autônoma? Não, a empregada, o patrão é médico autônomo, profissional liberal. Pois é, mas ele tinha um registro de empregado doméstico. Ah, tá. Tá. Então, o médico era o patrão. O médico era o patrão. E o empregado dele não consta nenhum recolhimento para ir lá. E ele recolhia 2001... 2001 e 2002. Não, nesse caso aí, nesse caso ele recolhia pelo carnezinho ou recolhia de carteira assinada com FGTS? Tudo? Na CEI, então. Recolhia na CEI. Ela tem um registro na carteira, só que não encontra Mas e o médico não tem nenhum comprovante do recolhimento? Bem, pode falar? Deixa o Everaldo palpitar aqui, depois você fala aí. Irani, na minha concepção, o INSS vai considerar a aposentadoria dela e vai agora em cima do médico e vai autuar o médico para ele pagar esses 2 anos. Pronto. Mas... É o fato. Deixa o Eudes que está com o microfone. Ela não é culpada por causa disso não, meu Deus. Pera. Mas não sei que estão convivendo. Espera aí, deixa o Eudes. Deixa o Eudes comentar lá. Irani, não sei se é você que vai fazer ou se vai orientar a pessoa. Se ele tem um SEI, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela senha da Previdência dele lá. E através da senha da Previdência, ela vai pesquisar os recolhimentos que ela tem na Previdência. E lá ela tira o espelho das guias GPS que ela pagou. E tem essa condição de tirar, pelaquela mesma senha que você faz para quando vai dar baixa na empresa. Aí já é uma prova para a Previdência. Se ela não... Porque pode ser que extraviou esse número de CEI, alguma coisa lá. Porque a Previdência é danada para perder esses dados também. Mas então, se existir no sistema aquele comprovante de pagamento, no sistema da aposentadoria deveria ter também. Deveria ter. Por exemplo, agora se ele pagou corretamente, se ele não tem as guias, então ele tem o número do SEI. Faz a senha, cadastra a senha, se não tiver conseguir fazer via internet, vai até lá na Previdência, na Receita Federal, faz uma senha e faz o levantamento das guias da Previdência. Se não tiver que realmente não foi pago, aí não tem como mesmo. Né? Porque o que o Everaldo comentou aqui, o INSS hoje não se aplica hoje. O INSS hoje quer que você prove. Agora, você entra... como a CEI dela já é dessa data, é antiga... O INSS, ele quer sempre que você prove, ele joga a prova, o ano da prova para a pessoa. Correto. Mas você fala, não, eu tenho a carteira, se não quiser, você vai para a justiça. Você tem que entrar judicialmente. Né? Judicialmente você tem que entrar. O juiz viu, está assinado, tá. Tem fraude? Não. Se não tem fraude, então o problema é da Previdência com o empregador. Mas é uma solução dessa aí. Deixa o Everaldo comentar. Eu retiro o que eu falei... Porque tem um artigo na Previdência Social que a carteira não é prova comprobatória que você recolheu o INSS.
Então eu perdi, estava na carteira minha lá. Ó, veio aqui no INSS e registrou como e veio aqui e deu baixa. Ele queria a guia, certo? Eu perdi 5 anos. Só um pouquinho. Antes da pergunta do Luiz Vieira aqui, dá o microfone lá para o Domingos lá. Pode, aqui que você apresenta, né? Parece para o povo do internautas aqui para nós. Vamos ouvir o recado do Domingos aqui, ó. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Domingos Ramos Assunção. Eu sou contador e sou professor. 2 classes que contribuem, assim, essencialmente para a nossa sociedade hoje, e onde existe um desrespeito pela política, pela sociedade de maneira geral. Então, pensando nisso, nós reunimos, eu lancei meu nome a pré-candidato a vereador pelo município de Goiânia. Estou aqui, sempre venho aqui quando há possibilidade, para pedir apoio ao presidente, aos componentes da mesa e todos os nossos colegas aqui. Porque só é possível nós chegarmos lá com apoio e junto. E eu chegando lá, o nosso gabinete será de portas abertas para todos. Meu muito obrigado. Ó, já vamos ter um cabo forte aí para mudar a lei, hein? Ô, Domingo, mesmo o jeitão do vereador, assim, você já está, sabe? Ok, Domingo. Vamos aqui com o Luiz. A pergunta. Espera aí, vamos ouvir a pergunta aqui, a pauta. Minha pergunta é a seguinte: tem como retificar a data de admissão lá no e-social do doméstico, né? O Eudes que sabe, foi informado data errada, entendeu? E tem que arrumar essa data lá de admissão. Tem como arrumar isso? O tempo grande ou o tempo pequeno? Bem antes do e-social, né? Porque foi opcional, né? Foi opcional. Deixa o Ana comentar aqui, vamos lá. Luiz, como advogado que você é, nós temos que ir pelo fato. Muitas vezes pelo fato, e depois o direito vai acobertar. Jeito tem que ter. Jeito tem, desde que você prove naturalmente. Tem folha de pagamento, olerite, não é isso? Tem recolhimento de algum documento. Tem-se lançamentos, registro do fato. O que você tem do fato? Não, legal. Isso é no sistema, no e-social. Pois é, mas que você tem. Por exemplo, a carteira está lá 1º de dezembro, a admissão. Na hora de passar para o e-social, para cadastrar no e-social, foi colocado 1º de outubro, entendeu? Então, ficou 2 meses aí, né, uma data retroativa. Retroativa. Isso, mais antiga, né? Sendo que certo. Agora você vai retificar, consequentemente, tem as obrigações nesse período. Nesse período retroativo. Tudo recolhido. Então, tudo tem sim, ué. Não, se ele retificar, se ele retificar, ele não tem que recolher. Se deixar como está, ele está declarando 2 meses a mais. Isso, aí eu vou ficar devendo, vai ficar devendo os 2 meses lá, né, do início, no e-social. Embora se pegar a carteira de trabalho, ver que, né, foi cadastrado errado a data, entendeu? Porque a lei do e-social saiu em outubro, não foi? Aí você preencheu, você teria, se o empregado, caso tivesse 1 ano, 2 anos para trás, você teria lá no e-social condições de informar a data real que ele entrou, porém, as obrigações seriam a partir de outubro. Como, agora, eu não vi falar que tem retificadora de e-social. Conhece aí? Existe. Então, olha lá, deixa o Eudes comentar lá. O Eudes está por dentro. Não, ele não recolheu, não, informou errado. Vamos ouvir o Eudes, é o Luiz. É porque lá você pode alterar os dados, retificar os dados do trabalhador e salvar os dados lá novamente. Então, amanhã, me liga no escritório, anota aí meu telefone, que aí a gente vê lá direitinho. 3293-1106. Porque
de vez em quando eles mudam alguma coisa, igual a semana passada, mudaram a plataforma, tá? A maior porcaria, por exemplo, a vida de férias, né? Quando você tem a fração do mês para o outro. Você precisa ver que bagunça que ficou, né? Deus me livre. Está cobrando INSS dentro do mês, só daqueles dias que está do mês, o restante fica para o mês seguinte. Não. Fala pro patrão, aqui eu só dou férias no mês fechado. Não, você precisa ver. Vou fazer. A gente vê isso lá amanhã. Deixa eu dar aí, tem um negócio para comentar aí para mim. Sobre a questão da Irani, você verificou o artigo 10 da IN 77? Lá trata da comprovação do vínculo empregatício. 77 da INSS PRES número 77, de janeiro de 2015. O artigo 10 retrata lá o que é exigido para comprovar o vínculo empregatício do empregado. Observado o disposto no artigo 58, a comprovação do vínculo e das remunerações do empregado urbano ou rural far-se-á por um dos seguintes documentos. Item 1. Da comprovação do vínculo empregatício. A linha A. Carteira profissional. Tem um monte de comentário aqui. B. Original ou cópia da ficha de registro de empregados. C. Contrato individual de trabalho. D. Acordo e convenção coletiva do trabalho. D. Termo de rescisão de contrato. F. Extrato analítico do FGTS. O G. Recibo de pagamento contemporâneos. Declaração fornecida pela empresa ou empregador. E outros documentos contemporâneos. Está aqui uma série de coisas para você ler. A comprovação das remunerações, contra-cheque ou recibo de pagamento contemporâneos. B. A ficha financeira. C. Anotações contemporâneas acerca das alterações de remuneração constante na carteira de trabalho. D. Original ou cópia autenticada do livro registro de empregados. Parágrafo 1º. A impossibilidade de apresentação dos documentos previstos no caput. Poderão ser aceita a declaração do empregador ou preposto, atestado da empresa ainda existente, certificado ou certidão de órgão público, entidade representativa, devidamente assinada e identificada por seu responsável. Tem um monte de coisa aqui, é melhor você ler com calma lá. É a mesma pergunta do Luiz aí. Observar o artigo 58. Ah, daí é um desses ou todos esses? Oi? É um desses ou todos? De preferência, se tiver todos, levam todos. E lá eles vão fazer uma análise. Inclusive, data de emissão da carteira, eles vão olhar lá. Está no artigo 58, essas coisas tudo lá, eles vão analisar tudo. Daí, cabe uma pergunta do Luiz também aqui. A questão de retroceder aí o registro, né? Cabe. Não, mas do Luiz foi uma informação errônea que ele colocou no E-Social. Ele teria que colocar dezembro, colocou outubro. O que o Luiz quer saber se lá no E-Social se tem o campo e ele dá a condição de você adequar a data correta. Eu creio que você entrar lá em empregados, lá direitinho, tem lá como você... Assim como ele é a partir de outubro, em 1º de outubro daria condição de você colocar a data real. Você errou essa data. Você pode mudar essa data para a data real, dados do empregado. O Eudes vai explicar direitinho, depois, terça-feira, vocês explicam para nós, tá bom? Ralo, o que você queria falar aí, Ralo? Ah, beleza, então. Ei, pescador mesmo, hein? Fazendo inveja, só porque eu não vou pescar esse ano, o cara está fazendo... Acabou. Então, uma boa terça-feira para vocês, uma boa, ótima semana. Uma boa noite.